Opa, Matheus, e nesse vídeo eu vou te falar quais são os 7 melhores fundos imobiliários segundo o ranking da corretora XP na atualidade. Então, se você quer conhecer quais são esses fundos imobiliários e se vale ou não a pena investir neles, fica nesse vídeo até o final. Bom, antes que nada, por se você não sabe, fundos imobiliários nada mais é do que um investimento onde você acaba comprando cotas de um fundo que investe em imóveis e você passa a ter direito a receber o aluguel mensal dos imóveis e também, caso o imóvel seja valorizado e vendido, você também acaba recebendo esse dinheiro. Então, o fundo imobiliário nada mais é do que um jeito simples de você acabar investindo em imóveis, porque você faz isso por meio da bolsa de valores, de um jeito bem mais seguro, bem mais prático, com bastante mais liquidez. Então, acaba sendo uma opção legal para quem quer desfrutar dos benefícios de investir em imóveis, como o aluguel e a valorização, não quer ter a dor de cabeça de ficar, por exemplo, indo no cartório, indo em corretoras imobiliárias e tudo mais. Então, acaba sendo uma opção bem legal. De tempos em tempos, a corretora XP solta um ranking com os 25 melhores fundos imobiliários. Se você quer ver quais são eles, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E eu vou pegar quais são os 7 melhores fundos imobiliários ditos pela própria corretora XP Investimentos em termos de dividend yield. Então, quais são para ela os melhores fundos imobiliários que pagam o maior dividendo. Antes que nada, eu preciso te alertar que esse vídeo daqui não tem nenhum caráter de recomendação de investimento. Então, você não pode tomar esse vídeo daqui como uma recomendação. Então, você não pode ver um fundo desse ranking e falar, já que o Código Investidor falou, vou lá e comprar. Não, porque na verdade você vai ver que esse conteúdo é mais um conteúdo para você conhecer alguns fundos imobiliários, para você entender quais são alguns fundos que tem no mercado e tudo mais do que você sair comprando ele sem analisar. Então, de fato, não recomendo você investir neles sem você ter feito sua análise. Você precisa entender que o investimento, por mais que tenha aqui alguma rentabilidade legal e tudo mais, ele envolve risco. Então, se você acabar comprando algum fundo imobiliário sem você ter feito análise, sem você saber nada e depois você perder dinheiro, não fica aí chorando porque eu te avisei. Então, sabendo que esse vídeo não é uma recomendação de investimento e sabendo que você não tem que comprar fundos imobiliários sem analisar eles por sua conta e risco próprios, vamos lá para quais são os 7 melhores fundos imobiliários segundo a própria corretora XP em termos de dividend yield. O número 7 é o fundo XPIN11, ou também conhecido como XP Industrial. O XP Industrial nada mais é do que um fundo imobiliário que investe em galpões industriais, ou seja, ele vai acabar investindo em galpões e vai alugar ele para grandes empresas. Então, o XP Industrial, ele possui 90% do patrimônio do fundo alocado em ativos imobiliários. Então, de fato, 90% do patrimônio, do dinheiro do fundo está colocado nesses galpões industriais, 8% está colocado em renda fixa, então esse fundo coloca 8% em renda fixa e os outros 2% em outros fundos imobiliários. Então, olha que interessante, esse fundo imobiliário, ele compra 90% em galpões, 8% ele deixa parado em renda fixa e outros 2% ele investe em próprios fundos imobiliários aí do mercado. O XP Industrial possui 90 módulos em 5 condomínios empresariais, sendo eles o CEA, Barão de Mauá, Gaia, Jundiaí 1 e Jundiaí 2. Todos eles estão localizados na cidade de Atibaia, Jarinu e Jundiaí. E todos juntos, todos esses galpões, somam uma área bruta locável de 241.570 metros quadrados. Ou seja, basicamente essa é a área em que o fundo acaba tendo espaço para alugar. Então, os ativos do fundo equivalem a isso de aluguel. A taxa de vacância do fundo ela é baixa, tem apenas 8,3% de área bruta locável vaga. E o dividend yield médio dos últimos 12 meses foi de 6,44%, ou seja, a rentabilidade que o investidor teria conseguido ao investir R$100 naquele fundo é de 6,44%, ou seja, R$6,44. Então, acaba tendo uma rentabilidade acima da média, ainda mais quando a gente vê que hoje em dia a taxa Selic está de 2,75%, então, querendo ou não, é um fundo que rende 3 vezes a mais do que a taxa Selic, assim, a grosso modo, 2,5 vezes a mais, então acaba sendo uma opção até que interessante caso você curta esse setor, que você curta esse tipo de imóveis. O número 6 é o HGRU, o CSH Renda Urbana FI. O HGRU nada mais é do que um fundo que tem como objetivo a exploração de investimentos imobiliários no setor urbano, ou seja, em grandes cidades e tudo mais, de uso institucional e comercial. Eles priorizam investimentos que não sejam lajes corporativas, shoppings ou ativos logísticos. Então, é um fundo que acaba priorizando investimentos em, por exemplo, escritórios comerciais ou até mesmo como locação residencial. Acaba sendo um tipo de fundo bem interessante que tem um crescimento da hora nos últimos anos. O dividend yield médio dos últimos 12 meses foi de 6,51% e ele acabou tendo uma boa valorização nesses últimos tempos. É um fundo com bastante liquidez, muitas pessoas acabam investindo nesse fundo sim. Eu particularmente não tenho, mas é aí uma opção interessante para ser estudada mais para frente. Do número 5, agora
agora chegando no top 5 melhores fundos imobiliários. Antes que nada, rola a página aqui para baixo, se inscreve aqui no canal, porque eu só vou liberar o 5º fundo imobiliário depois que você se inscrever aqui no canal e você ativar o sininho das notificações para você estar sempre recebendo aqui os conteúdos que eu tô trazendo. Se você não sabe, aqui eu tô trazendo conteúdos das mais diversas áreas dos investimentos, desde como você obter renda passiva, como você aumentar o crescimento, a valorização da sua carteira, como acabar fazendo escolhas melhores na bolsa de valores e fazendo investimentos mais certeiros. Então, se você quer iniciar ou se você tem interesse nesse mundo de bolsa de valores, rola a página para baixo e se inscreve aqui no canal. E vamos lá, o fundo número 5 é o BTG Pactual Corporate Office Fund Fee, que basicamente a sigla dele é BRCR11. O foco do BRCR11 é investir em escritórios comerciais. Então, sim, esse daqui é um fundo que tem ativos localizados em pontos estratégicos do Brasil. Como, por exemplo, ele tem 14 imóveis localizados entre São Paulo e Rio de Janeiro. E alguns dos locadores dos imóveis desse fundo imobiliário são nada mais e nada menos que a Gerdau, Volkswagen, LinkedIn, CNN, Petrobras e entre outras. Então, a gente pode ver que os locadores são empresas de alto padrão desse fundo. Então, é um fundo bem interessante de ser analisado, ainda mais sabendo que ele tem essa pegada de lado comercial para empresas grandes, empresas sólidas. Então, não é qualquer empresa por aí que tem o risco de dar um calote, é um fundo com uma solidez maior. E o dividend yield médio dos últimos 12 meses foi de 6,76%, também seguindo aí na casa dos 6 e tantos por cento, igual os outros fundos tinham. O número 4 é o RBRR11, o RBR Rendimento High Grade Fee. Nada mais é do que um fundo de investimento imobiliário de papel. O que é isso, um fundo de papel? Fundo de papel nada mais é do que um fundo que vai investir em títulos atrelados ao mercado imobiliário. Então, por exemplo, ele vai investir em alguns CRIs, alguns LCIs, e até mesmo outros ativos de renda fixa que estão atrelados a imóveis. Então, esse fundo, ele não possui um imóvel de fato, ele acaba investindo apenas em por exemplo, CRIs. CRIs nada mais é do que um certificado onde, por exemplo, você compra o certificado e empresta seu dinheiro para alguma instituição fazer um imóvel. Essa instituição vai te pagar o dinheiro que você investiu acrescentado de juros. Então, nada mais é do que um empréstimo para imóveis, por dizer assim. Então, é um fundo que eu particularmente não acho tanta atenção em fundos de papel. O dividend yield médio dos últimos 12 meses foi de 7,35%. Então, já chegamos na casa dos 7%, já está melhor que os outros. Mas, particularmente, é um fundo que não me interessa tanto a questão de análise. Eu prefiro muito mais o BRCR11 em termos de análise, mas está aí no top 4 da lista da XP. O número 3, e agora sim chegando no top 3, é o XP Crédito Imobiliário, ou também conhecido pela sua sigla XPCI11. O XPCI11 nada mais é do que um fundo de crédito imobiliário de papel, de recebíveis. Então, sim, também é um outro fundo, igual que o RBCR11, que ele não compra imóveis de fato, mas ele empresta seu dinheiro para que outras pessoas construam os imóveis e essas pessoas devolvam o dinheiro com juros. Então, ele, querendo ou não, investe em renda fixa imobiliária, por dizer assim. Também não é um dos fundos que mais me interessam, por dizer assim. Ele tem, na verdade, 88% em investimentos em CRIs e 12% em fundos imobiliários. Então, ele é um fundo que vai pegar seu dinheiro e investir em renda fixa e investir em outros fundos imobiliários. Não são dos que eu mais gosto, mas tá aí, XP Crédito Imobiliário. Caso você curta esse tipo de fundo de papel, caso você curta esse tipo de fundo de recebível, pode ser uma boa opção. Tudo vai depender da sua análise e da sua estratégia. Na posição número 2, nós temos o KNIP11, o Kinea Índice de Preços. O Kinea é um fundo que, inclusive, eu cheguei a investir nele há muito tempo atrás. Ele também é um fundo de papel que pega o dinheiro e compra outros papéis, empresta dinheiro para alguns setores investirem em imóveis e tudo mais. Eu acabei vendendo as cotas dele há muito tempo, porque eu percebi que eu não tinha tanto interesse em investir em fundo de papel, mas sim acabar investindo em fundos que tem um imóvel por trás, porque não, o potencial de valorização no longo prazo acaba sendo melhor. Por mais que você vai ver que esses fundos, eles estão liderando os rendimentos em dividendos que eles pagam, na verdade, eles têm essa remuneração de dividendo alta, mas tem um potencial de valorização baixo, e eu preferi priorizar fundos que tenham um potencial de valorização maior, porém que tenham um dividendo menor. Então, faz parte da minha estratégia. E o KNIP11 está na posição número 2 do ranking de fundos imobiliários da XP em termos de dividend yield dos últimos 12 meses, em média, de 8,59%. Então, ele pagou em média a seus
investidores 8,59%. Então, quer ou não, segue sendo bem acima da média quando a gente compara com a renda fixa do Brasil. Existe uma diferença muito alta, acabam sendo fundos bem rentáveis. E por último, o melhor fundo imobiliário, a posição número 1, segundo a própria corretora XP de fundos imobiliários, nada mais é que o... Ah, você acha que eu ia falar, né? Eu só não falei porque eu vi que você não está inscrito aqui no canal. Então, mais uma vez, rola para baixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos lá para qual que é o melhor fundo imobiliário segundo a XP. O melhor fundo imobiliário com maior dividendo dos últimos 12 meses, segundo a corretora XP, é o IRDM11, o Iridium Recebíveis FI. O Iridium Recebíveis FI, mais uma vez, é um fundo de papel que ele pega seu dinheiro e ele empresta ele para que outras instituições construam imóveis e essas instituições vão devolver o dinheiro em troca de juros. Então, é nada mais do que um fundo que vai investir em ativos e papel. Papel nada mais é do que títulos de renda fixa, por dizer assim. Ele não vai e compra um imóvel, mas sim ele empresta o dinheiro em troca de um certificado que vai receber o dinheiro de volta em troca de juros. Então, é um fundo que funciona como um banco, por dizer assim. Ele fica apenas emprestando dinheiro para outras instituições criarem imóveis e tudo mais. O dividendo médio dos últimos 12 meses é, escuta só, 10,21%. Então, sim, nos últimos 12 meses ele acabou pagando 10%, é uma coisa bem alta em termos de dividendos. Mas você precisa sempre se lembrar que, analisar apenas o dividendo é uma escolha muito errada, porque às vezes um fundo está indo mal, mas tem um dividendo alto. E segundo, que rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura. Então, não quer dizer nada que essa rentabilidade vai se repetir, mas sim que ele acabou pagando esses 10%. Mas basicamente é isso. Eu não gosto particularmente de fundos de papel, igual eu falei, essa é a minha opinião. Eu apenas estou relatando aqui para você quais são os top 7 segundo a própria corretora XP, mas é isso, caso você ache interessante ou não, sugiro que você dê uma análise mais aprofundada. Já te dei aqui alguns fundos, podem ser interessantes de você dar uma estudada e tudo mais, uma analisada, quem sabe você acaba investindo eles mais na frente, se está de acordo com a sua estratégia. E bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e você tenha descoberto esses 7 fundos imobiliários segundo a corretora XP, que são os melhores em termos de dividendos. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e me manda uma mensagem lá no Instagram, @códigoinvestidor. Eu vou ficar bem feliz de receber sua mensagem e de saber o que você achou. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado, nos vemos na próxima e até mais.